E se você pudesse voltar atrás? Pegar aquele caminho que você não pegou, aceitar aquela oportunidade que deixou escapar, dizer sim quando disse não. E se cada versão possível da sua vida ainda existisse em algum lugar, esperando por você? Isso é exatamente o que acontece com Nora Siri. E a resposta que ela encontra vai mudar como você vê cada escolha que já fez. A Biblioteca da Meia-Noite, do escritor britânico Matt Haig, é um fenômeno global. Mais de 10 milhões de cópias vendidas. Escolhido o melhor livro de ficção de 2020 pelo Goodreads. No Brasil, mais de 600 mil cópias e em 2024 foi o livro de ficção mais vendido no país. Mas o que faz esse livro ter um poder tão incomum sobre quem o lê? A protagonista se chama Nora Sive. 35 anos. Inteligente, criativa, cheia de talentos e completamente infeliz. Ela já foi guitarrista promissora de uma banda de rock. Já foi nadadora de alto rendimento. Falava várias línguas, sonhava em pesquisar geleiras na Islândia. E não fez nada disso. Em vez de seguir seus sonhos, ela foi cedendo. Uma escolha aqui, uma desistência ali, e de repente a vida que ela tem não se parece em nada com a que ela queria. Então chega o pior dia. Nora é demitida do emprego na loja de música. Seu gato, seu único companheiro, é atropelado. O irmão corta o contato. Ela descobre que a melhor amiga está de saída da cidade. Em questão de horas, tudo o que ainda aprendia ao mundo parece ter desaparecido. Nora olha para a vida que tem e vê só o que poderia ter sido diferente. E decide que não aguenta mais. Mas ao invés de deixar de existir, Nora acorda em outro lugar. Um lugar impossível. Uma biblioteca. Infinita. Com estantes que se estendem para além do que os olhos conseguem alcançar, subindo até um teto que não existe. O chão é de pedra antiga. O ar cheira a papel e a tempo. E cada livro na prateleira tem uma cor levemente diferente, como se cada um guardasse um universo próprio. Esperando por ela está a Senhora Elm, a bibliotecária da sua escola primária. A única pessoa que sempre a encorajou. Onde estou? Pergunta Nora. Entre estar viva e estar morta, diz a Senhora Elm, sem rodeios. Mas você ainda tem uma escolha. E aponta para as prateleiras infinitas ao redor. Cada livro aqui é uma vida. Uma vida que você poderia ter vivido se tivesse escolhido diferente. Mas antes de poder escolher uma nova vida, a Senhora El mostra a Nora o livro dos arrependimentos. Um volume enorme, de capa cinza, com cada arrependimento de Nora escrito à mão. A carreira de nadadora abandonada. A banda que ela saiu. O noivado cancelado. A mudança para a Austrália que nunca aconteceu. Página após página de Cis. Cada um, uma porta para uma vida diferente. Nora escolhe o primeiro arrependimento, a banda. E de repente ela não está mais na biblioteca. Ela está no palco. Luzes. Multidão. Ela é a guitarrista principal de uma banda famosa, tocando para milhares de pessoas que gritam seu nome. Por um momento, é perfeito. Mas então ela começa a perceber a exaustão constante das turnês, os conflitos internos, a falta de privacidade, o vazio nos bastidores. A vida de estrela tem um preço que ela não via de fora. De volta à biblioteca. Outro livro. Desta vez, ela é a nadadora olímpica. Corpo treinado, medalhas na parede, os holofotes dos jogos. Mas também a pressão impossível, as lesões ignoradas, o relacionamento destruído pelo obsessivo calendário de treinamentos, a identidade reduzida a apenas uma coisa. Ser a melhor do mundo é solitário de um jeito que ninguém te conta. Na vida de glaciologista na Islândia, ela finalmente encontra paz. A imensidão das geleiras, o silêncio que só a natureza oferece, o propósito de um trabalho que importa. Mas então ela percebe, nessa vida, ela nunca se tornou amiga de certas pessoas. Nunca teve certas conversas. Uma cadeia de ausências pequenas que criou uma solidão diferente, mais profunda. Nenhuma vida é perfeita. Toda vida tem o seu preço. Ela tenta mais vidas. É dona de um pub acolhedor no interior da Inglaterra. Está casada com um ex-noivo. Mas na Austrália. Tem amigos diferentes, filhos em algumas vidas, em outras não. E em cada uma, ela começa a notar o mesmo padrão. O que ela imaginou que seria perfeito, de perto, tem camadas que ela não via. A vida perfeita, de dentro, é apenas outra vida, com suas próprias belezas e suas próprias dores. E aqui Matt toca em algo que a gente raramente para pensar. Não é sobre qual vida é melhor. É sobre o que você carrega para qualquer vida que escolher. Nora percebe que o problema não eram as escolhas que ela fez, era a história que ela contava para si mesma sobre essas escolhas. Arrependimento não é sobre o passado. É sobre como você vê o presente. Então acontece a virada. Em uma das vidas, Nora encontra algo que ela não esperava, uma razão simples, pequena, para estar ali. Um encontro. Uma conexão. Um momento de presença tão intensa que ela para de querer ir embora. E na biblioteca, a senhora Elmo sorri. Quando você para de procurar a vida que deveria ter tido, você começa a viver a que tem. Nora volta para a sua vida, a original, aquela de onde ela tentou escapar. Mas ela vê com outros olhos.
porque ela carrega agora algo que nenhuma das outras versões dela tinha, a perspectiva de tudo que ela experimentou. Ela sabe, agora, que não existe vida sem peso. Mas também sabe que existem razões pequenas, imperfeitas, reais pelas quais vale a pena seguir em frente. Preciso falar sobre Matt Haig, porque o livro não teria o mesmo poder sem conhecer de onde ele vem. Haig escreveu a história de Nora a partir de uma experiência muito pessoal. Aos 24 anos, ele teve uma crise severa de depressão e ansiedade que quase o levou ao mesmo lugar de Nora. O livro é, em parte, a carta que ele teria querido ler naquele momento. A Biblioteca da Meia-Noite chegou em um momento em que o mundo precisava dessa conversa. Em plena pandemia, quando a saúde mental virou o tema central, o livro oferecia algo raro, uma narrativa de esperança que não minimizava a dor, que dizia, sim, é difícil. E mesmo assim, vale. O RM do BTS falou publicamente sobre o livro e as vendas explodiram no mundo todo. Algumas frases desse livro viraram tatuagens, posts virais, molduras na parede. Nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. Você não precisa de uma vida melhor. Você precisa entender a que já tem. Entre estar viva e não estar, sempre escolha viver. São frases que parecem simples e carregam um peso enorme para quem está no momento certo de ouvi-las. Então, o que a Biblioteca da Meia-Noite nos ensina? Que os arrependimentos que carregamos são histórias, e histórias podem ser reescritas. Que não existe a vida perfeita, existe a vida que você escolhe encarar com presença. Que pequenos momentos importam mais do que grandes cenários. E que a diferença entre uma vida desperdiçada e uma vida vivida muitas vezes é simplesmente a decisão de continuar. Se você ainda não leu, leia. Se já leu e está passando por um momento difícil, releia. Tem certas histórias que chegam na hora certa e mudam alguma coisa em você. A Biblioteca da Meia-Noite é uma dessas. Qual vida paralela você gostaria de ter vivido? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. E se esse vídeo chegou na hora certa para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo.